você vai no mercado com R$ 1.000 hoje, esse dinheiro compra aproximadamente metade das coisas que era capaz de comprar antes do início da pandemia, lá no começo de 2020. O que gerou uma desvalorização tão grande do nosso dinheiro? E qual foi o culpado pela perda do nosso poder de compra? Vem comigo nesse vídeo que você vai descobrir a resposta. Sejam muito bem-vindos ao canal Trocando Pilas. Eu sou o Lucas Rafael e esse aqui é um canal para ajudar você a investir melhor o seu dinheiro. Vira e mexe eu faço alguns vídeos como o de hoje, onde eu dou alguns pitacos sobre economia nacional e mundial. Se esse conteúdo te interessa, eu convido você a ver alguns vídeos aqui do meu canal e se você curtiu o conteúdo, somente se você curtiu o conteúdo. Aí você faz uma consideração e avalia se uma inscrição seria uma boa para você. Caso você decida que sim, tola aí o seu dedo no botão de inscrição e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo que eu postar. Beleza? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Por que os preços sobem? A resposta nem sempre é tão simples, mas para o caso de alguns produtos é mais fácil explicar. Em geral, os preços sobem porque há um aumento da demanda por um determinado produto ou uma redução da oferta, e isso gera aumento de preços. No caso da gasolina e do petróleo em particular, derivados do petróleo, já vem acontecendo há algum tempo um movimento chamado ESG. É um movimento político em que as pessoas querem cuidar do meio ambiente. Então, essa política está desestimulando os investimentos em combustíveis fósseis. Só que essa corrente política está querendo fazer isso de modo forçado, não de modo natural. Já ouviram aquela menina, a Greta Thunberg? Então, esse tipo de pessoa que gosta do tal do ESG. Muitos países deixaram de investir em produção de combustíveis fósseis. Então, a oferta dos combustíveis fósseis, na produção deles, ficaram cada vez mais escassa. Só que as pessoas continuam consumindo, então a economia mundial continua crescendo. Com uma oferta escassa e a demanda crescente, é claro que o petróleo e combustíveis fósseis iam subir de preço. E a gente já vinha vendo esse movimento mesmo antes da pandemia começar. Só que aí veio a pandemia. E o que aconteceu? Toda aquela demanda por petróleo teve um choque drástico. As economias mundiais fecharam por causa dos lockdowns no mundo inteiro e a demanda por petróleo caiu assim de um dia para o outro. O que os produtores fizeram? Assim que a demanda caiu, eles também abaixaram a sua produção, justamente para manter os preços num nível minimamente aceitável, para eles terem alguma margem de lucro. As economias foram reabrindo, a demanda voltou a subir, só que agora, para voltar à produção, como era antes, não é um processo tão rápido quanto a velocidade da volta da demanda. A demanda voltou instantaneamente e a produção não. Como resultado, o preço do petróleo começou a subir novamente e dessa vez ele estava subindo de forma muito mais acelerada. E agora, com a explosão da guerra entre Rússia e Ucrânia, isso diminuiu ainda mais a oferta, porque a Rússia é uma grande produtora de petróleo. Esse medo de não ter oferta suficiente para a demanda está fazendo os preços do petróleo subirem. Então é um processo natural envolvendo oferta e demanda. Esse é um aumento mais fácil de ser explicado. E no caso da energia elétrica no Brasil, que também subiu mais de 50%, por que subiu tanto? O resultado aí envolve uma combinação de dois fatores. Primeiro, crise hídrica. Choveu muito pouco no ano passado. E como resultado, a energia brasileira, que é composta basicamente de hidrelétricas, sumiu. Então não tinha oferta de energia. Para suprir essa oferta, tiveram que ser acionadas termoelétricas, que é um tipo de energia mais caro. E por que é mais caro? Porque depende de combustíveis fósseis, que estavam num momento de alta. Então isso gerou um aumento das taxas de energia elétrica, a bandeira vermelha, conforme nós vimos todo o ano passado inteiro. E os alimentos? O Brasil já ano após ano, já há algum tempo, vem tendo safras recordes de alimentos. Então não tem nenhum problema de oferta. Está tendo alimento suficiente para todo mundo. E a demanda não está tão forte assim, porque o Brasil não está crescendo. E aí? Por que os alimentos então estão subindo de preço? Isso aí é resultado da política de expansão monetária, que é o assunto principal desse vídeo. O que acontece? Quando veio a pandemia e eles tiveram essa ideia brilhante de lockdown, o
que não tem base científica nenhuma, eles causaram problema, né? Porque muitas pessoas perderam o emprego, a economia parou e era uma situação claramente insustentável, uma situação que não dava para ser feita, impraticável. E os governos quiseram fazer esse tipo de medida, sendo que havia diversas outras coisas a se fazer. Mas vamos deixar esse assunto de lado, que já passou muita polêmica aí desde a época da pandemia. O que acontece? Qual foi a ideia brilhante dos governos para contornar o lockdown? Olha, já que as pessoas não têm mais dinheiro porque não estão indo trabalhar, vamos dar dinheiro para elas. De um dia para a noite, entrou um caixa na economia que simplesmente não existia. O governo apertou um botão, o Banco Central dos Estados Unidos imprimiu dinheiro para caramba e entregou na mão das pessoas. Mas conforme a economia foi reabrindo e as pessoas voltaram a consumir, essa situação que estava desbalanceada, muito dinheiro para uma oferta menor de produtos e serviços, começou a se equilibrar. O mercado regula essa situação. Como é que o mercado faz isso? Aumentando os preços. Como consequência, aconteceu uma inflação muito elevada nos países desenvolvidos. Então, as coisas que eles já pagavam caro lá, eles passaram a pagar mais caro. Isso impacta o Brasil, né? Porque se eles pagam mais caro pela comida, por causa da expansão monetária que teve lá, a gente vende para eles mais caro e o preço aqui também sobe, porque acompanha a cotação internacional. E aí tem outro problema. Assim como eles fizeram lá o auxílio emergencial deles, no Brasil também teve. Então a expansão monetária no Brasil, somado a isso, também aumentou o custo dos alimentos. E ainda teve um terceiro fator ainda agravante, que foi o dólar. O Brasil desvalorizou sua moeda por causa de incompetência e irresponsabilidade do governo. Lembra quando o Bolsonaro ficava falando um monte de merda lá no começo da pandemia? Então, tudo isso gera uma insegurança internacional em relação ao Brasil. Então, a moeda brasileira se desvalorizou em relação ao dólar e os preços aqui subiram ainda mais do que o necessário. E esse processo de expansão monetária, essa impressão de dinheiro que os governos dão para as pessoas e botam para girar na economia, assim, do nada, isso causa um efeito de aumentar preços que já iam subir. Então, o preço do petróleo já ia subir por uma questão de oferta e demanda. Por causa da expansão monetária, subiu mais. Então, aconteceu no mundo inteiro, a nível mundial, um processo de hiperinflação. Isso é um problema muito grande. Por quê? Porque os preços sobem, mas os salários não sobem na mesma proporção dos preços. Isso quer dizer que a população vai ficando cada vez mais pobre. Se você não fez nada com seu dinheiro, por exemplo, hoje você está 50% mais pobre do que você estava antes do início da pandemia. Mas por que os governos fizeram isso? Por que eles imprimiram tanto dinheiro, jogaram na economia, inflacionaram tudo e tornaram você mais pobre? Por que os governos fazem isso se eles sabem que isso acontece? É porque isso pode não ser bom para você, mas é bom para o governo. Quando você aumenta a inflação dessa forma, você aumenta a arrecadação do governo e diminui a dívida pública do governo. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos. Eles diminuíram muito a dívida pública por causa da inflação. E no Brasil, a gente teve uma arrecadação recorde em 2020 e em 2021 por causa da inflação. Então, para os governos é bom, porque eles arrecadam mais dinheiro e eles podem usar para financiar fundo partidário, fundo eleitoral, comprar apoio político no Congresso, financiar guerras, como a Rússia está fazendo, entre outras coisas que o governo vai fazer. Para o governo é excelente, a população se ferra, mas o governo não se importa muito. Isso aí é só um efeito secundário. Isso é uma coisa sistêmica. Os governos gostam de inflação. Então, a economia ela cresce não por causa do governo. A economia cresce apesar do governo. Então, o que você tem que fazer para se proteger dessa situação? Você tem que dar um jeito de ganhar da inflação. Se o seu salário ele subiu na mesma proporção da inflação, se não subiu, você tem que correr atrás. Você tem que investir em educação para conseguir salários melhores, para conseguir uma promoção. Você tem que tentar empreender um negócio mais lucrativo, que dê mais dinheiro para você. Você tem que dar seus pulos para tentar ganhar mais dinheiro do que o governo está tirando de você via inflação. E como é que você faz isso?
ganhando mais, seja qual meio que você pode usar para tentar ganhar mais dinheiro, e assim que sobra um dinheiro, não deixar ele parado. Investe em ações, investe em títulos, CDBs, em negócios, investe o seu dinheiro de uma forma que você ganhe da inflação. Dessa forma, você vai conseguir tocar a sua vida independentemente do que o governo faça. O governo vai tentar te atrapalhar, mas a ideia é que você supere todos os obstáculos que o governo coloca na sua frente. Era esse vídeo de hoje, galera. Espero que tenham gostado. Se vocês querem ajuda para investir particularmente, eu posso te ajudar com consultorias. Vou deixar o link na descrição da minha página para vocês verem mais ou menos como é o meu método, beleza? Não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, porque ajuda muito o canal, e compartilha com quem você acha que pode se interessar por esse assunto. É isso, galera. Até a próxima.